Eita glória! Fala, Deus! Fala nessa terra, Pai! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém. Vamos orar para a irmã. Glória a Deus! Oremos ao Senhor. Estenda suas mãos. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou nesta noite. Queremos agora abençoar a tua filha, tua serva, Pai, no nome precioso de Jesus. Usa ela com poder, com graça, que ela seja orientada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Viemos aqui para ouvir a sua voz. Aleluia. Nós abençoamos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Se tu uma bênção, fala o que o Senhor mandar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É forte, Brasil. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Porque o medo rabadecaiaçou, raichomiaço decaiaçou, alamanai porque sou contigo na terra rabadecaiaço de candaramanais, ramanecandaramassu de quias. Tu tem que me pedir pedido, filha, rabadecai, me enche, pai. Alamanecai, soube de candaramanai. Te visitei na madrugada, viu? Alamanecai, soube, te andai com daramanai. Nikion ramanai, subi andecas. Porque tu me pedis, visita-me, Senhor. Ramadecai, soube de paz. Passei dentro daquela pequenina casa, filho, te contemplei. Ramadecam romandou, e medo, rabadecai, fidecai, sou. Porque tu és vaso nas minhas mãos, deixa eu te usar, rabadecai. Não remandecai a subir de cá de falar aquilo que eu te mandei, mulher. Ramadecai a subir de candaramanai. Ah, tu és decaraba subir de cai, aramandecas. Ai, xanai vaso nas minhas mãos. Ridi que anda, romanda com deesto e decandaramanai. Rica chomono com duri de caço e de caço e de caço. Vou te dar um sinal, ramadecas, que sou eu contigo sim. Rica estou rebedecandaramanai. As visões de caço e é para tu falar nesse altar, ó. Vai te eu não temo homem, Rabadecaia, subi de cama, porque sou eu contigo que vou honrar. Eu honro você, mulher, ó. Eu te honro, Rabadecaia, subi de cama. Não temos porque o anjo já está aqui. Ai, tia Unicai, tu falaste assim, pai, não quero eu estar naquele altar sozinho. E estou te mostrando que eu estou contigo nesta terra. Já te dei as armas, é para tu lutar, é para tu guerrear. Porque nos teus eu já te disse, não temas, pequenina minha, porque eu te fortaleço nessa noite, eu te ajudo, e tu falaste comigo assim, pai, ai, como eu posso ministrar? Se estou cheio de dor, eu te dou um sinal nesta noite, daquilo que tu tem me pedido, tu não vai sentir dor, tu vai ver que sou eu Deus na terra, sou eu Deus que cura mulher, sou eu Deus que fala mulher, sou Deus contigo na terra, dá pra mim, entrega, e tu não vai sofrer mais, quem doer, teme a mim, e posso te dar vida e tirar também, recebe aí, da parte da minha parte que vem para ti, neste altar, Glória a Deus. Pode assentar, igreja, ficar à vontade. É verdade. A minha vontade era de trocar o dia, mas eu sei que não é fácil para ninguém, né? E se eu tirar o óculos, os irmãos vão perguntar assim, irmã, você está lutando?
Com quem você está lutando? Que o olho está roxo assim. Estou lutando sim com a sinusite. Oh, maldita, mas Deus é mais, né? E eu disse para Deus, Ele tem falado para minha irmã assim, né? Vai com ou sem medo? Vai com medo. E eu disse, eu vou com dor. Como sem dor? Em tempo e fora de tempo, assim tem que ser anunciado a palavra do Senhor. A canção dessa noite fala, né? Eu vou entrar numa palavra que fala onde Jesus abriu os olhos de 2 discípulos. Eu, Leonide, imagino que esses 2 discípulos eram um daqueles 70, porque não era nenhum dos 12 que colava com ele. Onde, através de uma palavra, o Senhor verdadeiramente pode abrir nossos olhos. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como você tem buscado Jesus, tem procurado Jesus. Eu não sei como você tem visto, se tem conseguido ver Jesus. Porque nós somos um povo que aceitou Jesus, que fala de Jesus, afirma andar com Jesus e andamos mesmo, porque nós cremos. Amém. Mas tem certos momentos que nós não reconhecemos Jesus, não conhecemos Jesus. E muitas das vezes é nesse momento que o vaso entregou aqui. No momento no qual a gente tem medo, como eu, né? O medo pode nos cegar o nosso entendimento. O pavor, o pânico, muitas coisas que vai falar nessa noite pode nos confundir. E eu quero ir para a palavra, né? Porque ficar na minha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mateus 14. Muitas das vezes, o vento, Jesus nos dá uma ordem para a gente ir com o limite dele. E a gente começa a caminhar. E de repente o vento começa a soprar contra a nossa fé, contra o nosso ministério. Porque foi isso que aconteceu aqui, ó. Eu quero falar sobre quando Jesus andou por sobre o mar. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar e depois frisar com a igreja. Glória a Deus. Eu vou pegar o 25 aqui, para encurtar com a igreja. Glória a Jesus. Mateus capítulo 14, a partir do verso 25. Glória a Deus. Hoje eu vou pedir a cooperação da Fernanda para me ajudar na pregação da palavra. Vamos lá. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas das vezes também a nossa pouca fé
faz a gente confundir Jesus, Dani. Eu quero pegar e frisar juntamente com a igreja exatamente o verso 26. Olha, Jesus nesse momento aqui, a Bíblia vem nos revelando que depois da morte de João Batista, Jesus partiu para o deserto para evitar mais tumulto, mais confusão. E ali o povo tinha necessidade de ser curado, tinha fome, não era bobo nada, né? Partiu atrás de Jesus por terra. E ali a Bíblia fala da primeira multiplicação dos pães. E Jesus fez curas ali, multiplicou os pães alimentando 5.000 homens e mais mulheres e crianças. E o povo recebia de Jesus, mas Jesus estava afastando por causa do rei Herodes naquele tempo que tinha decapitado a cabeça do profeta lá. E a palavra vem dizendo que quando ele estava ali para partir para o outro lado do lago, ele deu uma ordem, orientou os seus discípulos a partir para o outro lado do lago. Enquanto isso, ele despedia a multidão e também sentiu necessidade de ir ao monte orar só. Aí a gente já imagina, Daniel, o porquê. A perda do profeta João Batista. E então os discípulos deu ouvido ao Senhor e obedeceu, entraram no barco. E assim é com nós nos dias de hoje. Deus nos ordena aí. Não sei para onde que Deus está dizendo para você ir. E quando você pega o caminho, né, orientado pelo bom mestre Daniel, de repente a Bíblia fala que esse barco já estava bem alto mar, porque o vento soprava ao contrário. E Jesus, lá ainda, e foi onde a gente pegou aqui, na quarta vigília da noite, foi Jesus. E nesse momento os discípulos confundiu Jesus. E eu quero chamar a sua atenção do jeitinho que ele chamou a minha terça-feira de tarde, que eu estava com outra palavra, aí que eu tremi mais ainda, né? Porque é meio que desconfortável quando você já está, né, com a espada afiada, com o ticão para trás, e Deus fala, é outra. Para mim não sei para vocês, tem gente que tem facilidade, Deus troca aqui em cima do altar. E o Senhor nessa terça-feira começou a me chamar a atenção, a igreja, e vai ser do jeitinho. Quando a gente está vivendo algo, a gente que aceitou esse Jesus maravilhoso, a gente que tem caminhado com Jesus, a gente que fala desse Jesus, tem momento que ele está, não sei como que você está esperando ele resolver sua causa. Eu não sei como que você busca Jesus, espera Jesus. Na palavra que fala, o meu socorro vem do Senhor. Como que você tem esperado o socorro de Jesus? Porque a gente espera Jesus de um jeito, a gente espera Jesus numa pessoa, a gente espera Jesus num lugar, e ele vem diferente. E devido ao nosso medo, ao nosso pavor, à nossa pequena fé, a gente está confundindo Jesus com fantasma. Eu vivi algo aí, foi bem essa semana, que o Senhor me despertou, pastora Lúcia, em cima dessa palavra. E eu vou falar do jeito que a Graça falou. Não é a minha vizinha não, viu? Até porque eu não tenho nenhuma vizinha com o nome de Graça. É Jesus. O povo não fala que é o tempo da graça, não? Ele diz, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, porque eles confundiu Jesus. E nós, crentes, Jesus falou que a gente está fazendo isso. No momento em que ele vem, o Cristo verdadeiro, puro, santo. A gente está tão entristecido, tão atribulado, tão sofrendo tanto, que
perdeu a visão, está com pouca fé, que não consegue ver o socorro que chegou para mim e para você. Os discípulos estavam tão apavorados, desesperados, que eles falaram, é um fantasma. Aí ficou com mais medo ainda. Muitas vezes a gente está vivendo situações que Jesus Cristo está vindo ao nosso encontro, enviando o anjo, enviando pessoas, porque é assim que ele vem. É claro que ele não vai vir do jeito que ele veio lá para os discípulos naquele tempo. E a gente está achando que é carne, que é demônio, que é espírito maligno, porque não está conseguindo ver, perdeu a visão, porque perdeu até a fé. E Jesus falando, meu povo está assim. E aí, igreja, ele começou a me levar, Dani. E as palavras vão ser exatamente desse jeito. Como a graça falou, Jesus Cristo, o Espírito Santo, que não se engana, que me conhece, te conhece e não pode ser enganado. Ele conhece profundidade. Sabe lá, em Lucas 24, Lucas, capítulo 24, eu quero trazer à nossa memória nessa noite. A Bíblia vem falar de 2 discípulos no caminho de Emaús. Desde o tempo do profeta Moisés, o Senhor já revelava a vida de Cristo e o que ele ia passar. A Bíblia já revelava que ele viria, ia sofrer, ia ser entregue e morrer. E o terceiro dia iria ressuscitar. E esse povo conhecia essa verdade. Esse povo falava, pregava essa verdade, Dani. Dizia ter essa verdade. E nós estamos assim, nós aceitamos Jesus, nós fala de Jesus, nós prega Jesus. Nós conhecemos, sabemos qual é a promessa dele, o que vai acontecer, o que acontece com os dele, com os escolhidos, com quem aceita Jesus. E os discípulos caminhavam com Jesus, conhecia Jesus, via o operar, o poder de Jesus na palavra, diante dos homens e diante de Deus. No Lucas 24, cumpra-se as promessas que via do passado. Ao terceiro dia ressuscitou Jesus. A palavra vem dizendo assim, quando esses dois estão caminhando lá para o campo, para uma cidadezinha distante de Jerusalém. Os dois lá iam comentando sobre Jesus. Sabe por quê? Porque nessa conversa, nessa caminhada, nessa conversa, eles diziam que eles tinham esperança. Eles esperavam em Cristo algo. Mas, Daniela, do jeito deles. Eu não sei o que você está esperando em Cristo Jesus, de Jesus, que Jesus faça por você. Uma coisa eu tenho certeza, se você espera nele, ele vai fazer. Mas não será do seu jeito. Não será no lugar que você quer, do jeito que você quer. Mas ele vai vir, vai fazer. Lá ia 2 discípulos a caminho de Emaús falando de Jesus. Jesus tinha morrido e eles tinham esperança que Jesus fosse redimir o povo de Israel, mas eles tinham uma visão, eu não sei qual era a visão desses 2 discípulos, mas ele esperava algo de Jesus e sabia que Jesus tinha que morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia e entrar no seu lugar de glória. E muitas das vezes a gente anda pregando, falando dos planos de Deus, mas quando a gente está vivendo, exatamente no momento que a gente está vivendo, a gente começa a ficar confuso. A situação
nós não temos o controle. O controle, a gente já aprendeu aqui, já sabe que é na mão de Deus. E como eles viram que fugiu do controle, não respondeu à fé do jeito que eles queriam, a Bíblia diz, está escrito aqui, se a gente ler o texto, que eles lá já saíram de Jerusalém, de onde Jesus, o mestre, tinha dito, ficai em Jerusalém. Era lá que tinha que ficar, mas como que eles viram que o mestre morreu, eles partiram para o campo, para a cidade de onde eles eram. E ali lá ia falando sobre o assunto, e a Bíblia disse bem assim, olha, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, olha para você ver, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Muitas das vezes a gente está caminhando assim, Fernando, conversando, falando sobre Jesus, sofrendo e entristecido porque está vivendo uma promessa, algo que Deus já tinha revelado, pastora Lúcia, porque esses dois estavam vivendo uma promessa de Deus. Humanamente visando era ruim, mas era bom porque era para o nosso próprio bem. E eles falavam desse caso com muita tristeza. Eles estavam entristecidos. E a palavra disse assim, que Jesus já tinha ressuscitado e eles não acreditaram nisso. Não acreditavam. Porque a palavra anterior nesse mesmo capítulo nos revela que as mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e mais outras mulheres que acompanhavam Jesus e os discípulos, já tinham ido ao túmulo pela madrugada, aleluia, glória a Deus, e visto que a promessa de Deus já tinha se cumprido, que o Cristo já tinha ressuscitado. Aqueles homens, os discípulos, conheciam todo o mandamento, a lei, a palavra de Deus, mas estavam ali, triste, sofrendo e desanimado, desacreditado, tinha perdido a esperança, porque esperava que Jesus fosse Jesus que ia resolver a causa deles. E eles já não acreditavam mais, porque Jesus estava morto e já era o 3º dia. Mas a notícia da boa nova já tinha sido espalhada. Mas a pequena fé daqueles homens, a cegueira daqueles homens, não deixaram acreditar. As mulheres já tinham ido anunciar a boa nova. Ele não está lá no túmulo. Nós fomos lá, chegamos lá, ele não estava. Quando um anjo, a Bíblia diz 2, apareceu e disse, por que procuras entre os mortos aquele que já está vivo? Muitas das vezes a gente tem que procurar Jesus no lugar errado. Todo tempo o Senhor falando, olha como o povo me procura, mas me procura no lugar errado. Jesus já estava vivo e o anjo disse, por que procura? E Jesus atrás das mulheres, e a tristeza não deixou elas reconhecer que era Jesus. E se espalhou essa cegueira na igreja, ela espalhou. E as mulheres foram, mesmo assim, anunciar. Chegou lá, os discípulos não acreditou. Pedrão teve que ir lá ver com os próprios olhos dele. Chegou lá, ele se alegrou, se maravilhou, porque ele não viu o corpo. E aí é onde fala aqui, e nesse mesmo dia,
Jesus viu que tinha umas ovelhas mais que perdidas, pastor, e o bom pastor vai, as ovelhas perdidas, as ovelhas fracas, doentes, para carregar ela. Ele partiu para onde iam os dois, a caminho de Emaús, deixou os outros em Jerusalém, partiu atrás das duas ovelhas, dos dois discípulos. E chegou ali, Fernanda, colocou os dois e estava ali ouvindo, emprestando o ouvido. E eles ali falando, você viu? Ele morreu, né? E agora, ó, a minha esperança era essa. Essas são as minhas palavras. Mas a gente pode mandar o texto aqui. E Jesus, ouvindo tudo isso, perguntou para eles assim, olha. Então, o 17, olha, do 24 de Lucas. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Lembra da parábola da parábola do semeador? É forte, né? Eu quero que você pare um pouquinho e pense onde está a palavra de Deus. Que terra é seu coração nessa noite? Se as preocupações e as aflições deste mundo faz você esquecer que Deus é fiel, que Ele fala, pode ir que eu sou contigo, que eu garanto, e vem atrás de nós em momento mais difícil, Dani. Ou então vem ao nosso encontro. Porque lá no mar, onde ele foi confundido com o fantasma, ele falou, pode ir, atravessa, vai para o outro lado. Porque eles tinham obra para fazer do outro lado. A Bíblia diz que quando eles atravessou o mar, que pisou em terra, o povo lá reconheceu Cristo, sabia que Ele era aquele que fazia milagre, que operava. Correu e chamou o povo e trouxe doentes, enfermos, e disse para ele, deixa ao menos eles tocar nas orlas das suas vestes. E assim diz que Jesus ali curou e os discípulos presenciou tudo isso. E nós temos visto Deus curar. Mas no momento que a gente está passando por alguma situação, alguma luta, como essa aqui, ó, a cegueira vem, devido às preocupações, porque esses dois estavam preocupados, pastor. Foi isso que Jesus disse aqui, ó. O que é isso que te preocupa? Por que andeis preocupado? Oh, Dani, que coisa mais linda, quem estava ali? Aquele que veio para nos socorrer, para nos ajudar, para nos salvar e tirarmos de toda e qualquer situação que humanamente visando é impossível. Aleluia. Era o próprio que colou os dois ali. Jesus colou neles e caminhando com eles. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único porventura que tens estado em Jerusalém e ignora as ocorrências desses últimos dias? Falando com o próprio que tinha vivido. Meu Deus, e muitas vezes a gente está assim. Jesus lado a lado com a gente, caminhando, emprestando o ombro, o ouvido, tudo. E a gente falando, conversando asneira, esperando Ele de outra forma, de outro jeito, em outra pessoa. É triste. É preocupante, Dani. Porque olha o que Jesus, como que Jesus chama a atenção dele, chamou a minha e chama a sua nessa noite. Se servir, abotou. Se não servir, guarda e abotou em alguém que você conhece. A chamada carapuça ainda. Ah, Jesus, verso 18. Não, 18 já foi, né? O 19. E ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os
principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não acharam o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Quando você pensa que Jesus está longe, ele está colado contigo, ouvindo as suas reclamações, suas murmurações, suas tristezas. Ah, misericórdia. É a razão de nós não sermos consumidos, Dani. Jesus estava aqui para abrir os olhos dele, como o nosso cantor aqui hoje abre a primeira canção. Ele está aqui nessa noite exatamente para fazer isso. Ah, Jesus, aquele que já perdeu a visão devido ao sofrimento, devido a viver as próprias promessas do Senhor, porque é forte, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Onde estou? No 24. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, eu te chamo a sua atenção do jeitinho como o mestre chamou a minha nesta hora. E quero que a Fernandinha fala conosco, fala para nós, de que Jesus me chama e te chama nessa noite. Como que ele chama a nossa atenção? Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convenha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus está me chamando e te chamando de quê nessa noite, Fernandinho? Todo? Aí se eu chego para uma mulher, um homem de Deus, ou que não seja, vou falar: seu tolo, você não conhece Jesus, não? Eu vou arrumar tumulto, não vou, pastor, eu vou arrumar confusão. Mas quem falou isso não foi o ser humano qualquer, não, foi a graça. Aleluia. É a graça que fala conosco nessa noite, é Jesus Cristo, aquele que veio libertar e te libertar dessa cegueira espiritual. Porque o profeta, se eu caminhar com vocês onde Deus caminhou comigo, vocês vão ver que a palavra não é de um ser humano qualquer. Ela não vem do meu coração, da minha mente, nem dos que vieram antes de mim. Que Oséias capítulo 4, verso 6 falava aqui: o povo perece por não conhecer. E eles não estavam conhecendo Jesus aqui, nesse momento. Nós estamos desse jeito quando está vivendo algo forte, que o próprio Deus já diz para nós que nós iríamos viver. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não vai ser fácil, vai ter aflição, você vai ser provado, você vai ser tentado. Esse lado é o lado bom. Tem um salmo que no momento não vou saber levar, mas a gente parar aqui, a gente chega lá, que a palavra Dani vem dizendo bem assim: não sejais como uma mula ou um cavalo que precisa colocar freio, cabreço. Já viu o amassador de burro bravo, de cavalo doido, para amassar cavalo? Como o cavalo fica com a boca toda arregaçada de tanto domador trazer aqui, ó.
Então não tem como falar de outro jeito nessa noite, não. Não sejais como mola, como cavalo. Como assim, irmão? Você comparou o cavalo. Tem que sofrer mais ainda, do além do que Deus tem para nós, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa pouca fé. Pouca fé não. Pedro não era feliz com a pouco pequenina a fé dele, porque a gente está tendo incredulidade mesmo. Porque Cristo disse: vai Daniel, vai Leonide, se eu não tiver lá, eu vou atrás. Se eu não for atrás, eu vou de encontro, eu vou te esperar lá, ou então eu vou logo em seguida. Mas a Bíblia diz que demorou, né? Cristo enviou os discípulos e demorou aí. E muitas vezes a gente está indo para onde Deus mandou e não consegue ver Deus. Mas Ele está no negócio, igreja. Ele manda dizer que está nessa caminhada contigo. Ainda que a gente não consegue ver, entender, mas Ele está. Aleluia. E Jesus ali caminhando com eles, né? Explicou para eles tudo isso havia de acontecer. E a Bíblia vem dizendo aqui que quando eles se aproximaram da casa, Jesus fez que ia adiante. E eles convidam, mesmo triste, né? Mesmo desesperançoso, tinha perdido a esperança, mas a esperança estava ali colado neles. Olha que lindo. Eles nem sabiam, mas convidou a esperança, convidou aquele que podia fazer tudo e muito mais. Entra. E é isso que Jesus quer. Mesmo quando a gente está desesperançoso, não acredita mais, triste, perturbado com tudo que a gente está vivendo, né? Mas falar para Ele e para o anjo dele: entra na minha casa, fica comigo, porque foi isso que eles fizeram, e não sabia que estava chamando, aleluias, a esperança para dentro da casa, para sentar na mesa e comer com eles, porque foi ali, num poucas palavras, Daniel, quando assentou no partir do pão, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos, das ovelhas perdidas, se abriu. E eles entenderam que aquele ali era o Salvador. Mas a Bíblia diz que imediatamente ele, creio eu, foi arrebatado, né, transladado lá para Jerusalém, onde estavam os demais. A Bíblia diz que imediatamente eles saíram da presença deles. E quando os olhos se abriram, eles animaram. A Bíblia diz que eles voltaram naquela mesma hora, ou seja, naquela mesma noite, para Jerusalém, onde estavam reunidos os outros perturbados, cocheando em dois pensamentos, porque a Bíblia diz que estava tudo perturbado, tudo cocheando em dois pensamentos. Aí chega também Jesus. Igreja, ali mais uma vez, Jesus teve que guerrear para provar para eles que ele não era um espírito, Daniel. E eles perturbados, confusos, entristecidos, sei lá, tudo de ruim, mente, coração. E Jesus chega lá. E eles, é um espírito. Aqui, dando continuidade. E Jesus aparece aos discípulos. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estás perturbados? E às vezes a gente está assim, e Jesus novamente reunido conosco, e a gente perturbado, mas falando: isso é um espírito maligno, isso é demônio, isso é carne, esse carnudo. Porque Jesus vem hoje em dia através do nosso irmão ungido, vem também anjo, em forma de anjos celestiais, mesmo para aqueles que têm essa intimidade profunda.
em voz, em palavras, a palavra dele, ó, quando ele está falando com a gente, é ele, e a gente fala, não é ele, não. Eu tenho mania de dizer que é eu. Ah, não, isso é de mim mesmo, isso é eu. É. Aqui, ó, porque estás perturbado, e porque sobem, é isso mesmo, dúvida aos vossos corações, vede as minhas mãos. Aí Jesus disse assim, apalpa, olha aqui a cicatriz, olha aqui o meu pé, pode tocar, toca, porque em espírito não tem osso, nem tem carne, você não pode tocar. E para confirmar, ainda teve que até comer para eles acreditar, porque espírito não come. Se tem algo de comer aí, já tocou, né? Viu? E eles deram ele peixe assado e um favo de mel. Nós estamos assim. Muitas das vezes a gente se encontra assim, entristecido, perturbado, preocupado, cegos. E muitas das vezes a gente tem que tocar também. Sabe por quê? Porque a gente quer ver Jesus, mas assim, ó, eu quero, se não for através da Fernanda, não é Jesus, não é Deus. Tem que ser através da Fernanda. E Jesus não vai fazer isso sempre. Ele vai vir através da vida do Rafael, através da vida de outro, e a gente não é Deus, porque eu quero que ele venha de vermelho e ele está vindo de azul. E ele já está conosco na batalha contra o mal. Eu quero cortar rapidinho aqui para o outro lado, porque a palavra corta para os dois lados. Eu vivi algo. As promessas de Deus, ela vem para o lado bom e para o lado, né, o qual ser provado não é ruim, dói, mas é bom. Ser tentado não é fácil, mas se a gente resistir, a gente vence. Aleluia. Glória a Deus. Neemias. Eu ouvi uma situação na minha terra mesmo, viu, igreja? Tá? Na minha parentela, meu sangue. Fiquei sabendo da situação. E como eu sei qual é o meu chamado, me posicionei como tal, Neemias. Aí a gente se posiciona, você sabe, quando você precisa de entrar numa guerra, numa peleja, numa obra, você vai orar, vai jejuar, se quiser vestir pano de saco, veste, não é para parecer que nada é na sua casa, é onde você se sente bem. Tem gente que vem, eu não sou contra não. Meninos, Deus fala assim, né? O inimigo vem, até o inimigo a gente espera ele, mas ele não vem do jeito que a gente espera. O inimigo virá, vai tentar, vai pelejar, vai tentar te parar. Aí sabe o que a gente faz, Nani? A gente corre, sobe na torre mais alta e fica caçando o inimigo lá longe. Até de país estrangeiro, de tão longe. A gente nunca imagina, esquece que Davi disse, é o que senta comigo na mesa. É ele que se levantou contra mim. Eu não estou falando carnal, eu gostaria que a igreja pegasse para o espiritual, porque a gente semear contenda, falar, porque o irmãozinho levantou contra a minha vida, porque o parente levantou contra a minha vida. Você passa a tomar antipatia, né? Passa a ver aquela pessoa, não é a pessoa. Você vai olhar na direção da pessoa, mas você vai acertar é o que está atrás dela, que é Satanás. Que é o diabo, não é nosso próximo não. Só que ele vai usar o nosso próximo. Porque ele usou aqui dentro e continua sendo assim. Ele precisa de um corpo, ele precisa de um instrumento, assim como Deus. E aí eu me preparei para uma grande obra, Fernando, na minha própria terra. E estou lá no preparo físico, espiritual. Quando eu estou finalizando para partir para a batalha, a voz daquele que não se engana falou assim, Tobias e Sambalate. É Sambalate que ele fala. Tobias e Sambalate. E eu fui andando na minha casa e a voz repetiu algumas vezes e alguns dias. Tobias e Sambalate.
Aí eu comecei a subir na torre da vigilância, na torre mais alta. Corri para o monte mais alto e ficava caçando. De onde que virão? De onde virão? Igreja. Quando aconteceu que eu vi espiritualmente quem era Tobias, Sanbalate, mais um infeliz, porque são 3. Eu não sei o nome do outro, não. Se a gente for lá na palavra, é 3 inimigos que se levantou quando Neemias. Aí eu parti para o livro. Quando Deus falou comigo, eu parti para a palavra. Eu falei, vou me fortalecer. E lia e relia e falava, não é mesmo, olha como que foi. Mas dei mole, porque eu caçava o inimigo lá longe. Eu achava que seria um distante, um estranho. Quando eu comecei a viver, que os meus olhos se abriram, que eu entendi, igreja, eu fiquei pior do que esses caras aqui, esses discípulos aqui, ó. Entristecido, porque o diabo usou pessoas que está colado com a gente, que não estou falando da pessoa, porque tem que acontecer. Se Deus falou que vai acontecer, acontece. E a gente não tem que ficar com mágoa, com tristeza, com picuinha, com contenda com quem deu lugar para o diabo, não. Porque as coisas têm que acontecer. A gente tem que entender o que está na vida deles. É que entrou. Porque eu falo para os meus meninos assim, o perigo está aonde? Aonde está o homem, o ser humano. Então pode ser qualquer um. E se a gente não vigiar, a gente é instrumento do diabo contra a vida do irmão. No momento difícil da vida do irmão. Quase que eu morri afogado igual o Pedrão. Na tristeza, no mar da tristeza. Né? Jesus, se é tu, então manda que eu vá. Aí eu vou. Comecei a andar para a obra. Eu sei que é Deus, então eu vou. Menino, quando levantou Tobias, Sanbalate, mais um infeliz lá, que eu não me lembro, não me recordo o nome, que eu olhei assim, pastor, eu fiz igual o Pedro, parei de olhar para Jesus, para a obra e fiquei só com eles. Falei, meu Deus, por que fizeram isso? Por quê? É fulano, é ciclano? E ali, pastora, quase que eu morro afogada na tristeza. Mas Deus é misericordioso. Você viu aqui? Pedrão? Estava afogando, mas gritou. É só gritar quando estiver dando ruim para você. É só clamar. Tá ruim? Clama, Jesus, ó. Pega de prontidão, imediatamente, rapidinho. Num piscar, nossa, ele já tirou nós. Então Deus, ele é bom, ele te chama, ele te envia, fala que é contigo e é mesmo, e é Deus que livra, que dá o escape e ainda fortalece, porque depois que você passa por uma dessas, se você não morrer, é só força, você engorda. Espiritualmente, você fica forte. Você, gordinha, Fernanda, para Jesus, para o reino dele. Porque diz um ditado mundano aí que o que não mata engorda, espiritualmente falando, é verdade. Só força. Fortalece o crente. Mas eu vou dizer para você, é assim, até o inimigo. Com Jesus você espera de um jeito, ele vem de outro, e você não reconhece ele quando ele está colado contigo. Com o inimigo também é assim, vigia. Mas vigia, não passa como eu não, vigia lá longe não, vigia é perto. Que a cobra, ela não dá bote de longe não, é errado. Ela tem asa, né? Ela cola com a gente, espera a gente lá para picar o calcanhar. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, eu já passei do horário. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite o Senhor nos desperta com essas palavras tão branda, tão linda, mas tem um peso. Porque o Senhor chamou de incrédulo, chamou de homens de pequena fé, porque o Senhor chamou aqueles 2 de nécios que tolos, sei lá, se
a cada um aqui que pega do jeito, Senhor, que entende, que achar melhor. E nessa noite o Senhor nos desperta, nos chamando de tal forma. E nós recebemos, Pai, que nós venhamos nos despertar com essa palavra nessa noite. Que melhor possa o Espírito Santo trazer o segredo, a revelação. Senhor, o poder que está escondido ainda no Lucas, Senhor, 24, ó Pai, nesta noite. Assim, Jesus, como o Senhor abriu, aleluia, glória a Deus, os olhos daqueles 2 discípulos que já estavam, Senhor, desanimados, sem esperança, entristecido, perturbado. No meio de nós tem gente assim. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Porque, Deus Santo, que nós venhamos ficar preparados, porque a Tua palavra fala também em Mateus 25 sobre as 10 virgens, e 5 delas eram insensatas, prudentes, imprudentes, insensatas. Elas eram nécias, faltava ali azeite, a lâmpada estava apagando. E que conosco, Senhor, o Senhor venha ter misericórdia mesmo e nos despertar todos os dias na Tua verdade que liberta. Essa é a palavra do Senhor para aqueles que falta entendimento e conhecimento. Porque a palavra diz que é por falta de entender e conhecer é que o povo era destruído, que o povo perecia. E aquele povo não estava entendendo quem era o Senhor Jesus. Não estava conhecendo Jesus naquele momento. Jesus, não deixa que as aflições, as perturbações, as tristezas, as coisas deste mundo, dessa terra, nos cega de tal forma, Pai, que nós venhamos ser destruídos, afastando assim dos seus caminhos, Senhor, e dos propósitos que o Senhor tem para nós. Desperta-nos não só hoje, mas todos os dias,